Como foi a prova de reaplicação do Enem? Ela foi mais difícil ou mais fácil que a prova do Enem impresso e a prova do Enem digital? É exatamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e na semana passada a gente teve a reaplicação do Enem de 2020, no caso para aquelas pessoas que tiveram problemas com logística nas duas outras edições, no caso na edição do Enem impresso e na aplicação do Enem digital, e aquelas pessoas que tinham problemas com doenças infecto-contagiosas, bem como as pessoas que estavam no lockdown no estado do Amazonas. Além, é claro, não podemos esquecer dos candidatos privados de liberdade que fazem o Enem PPL. No caso, esses candidatos, eles fizeram uma prova e muitas pessoas aí estão pedindo para mim a análise a respeito da prova de matemática. Se foi uma prova mais difícil, se foi uma prova mais fácil, qual que é a comparação e se o TRI pode afetar alguma coisa. Então vamos lá, de um modo geral, o que eu achei da reaplicação do Enem, da prova de reaplicação de matemática do Enem. Primeiramente, eu achei a prova de matemática um pouquinho mais difícil, tá? Não foi assim, nossa, como era mais difícil. Eu achei ela um pouquinho mais difícil. Não difícil assim em termos de conteúdo, tá? Não achei ela muito mais difícil em termos de conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo. Os exercícios têm os mesmos conteúdos são cobrados. É cobrado análise combinatória, é cobrado funções, é cobrado gráficos, é cobrado tabelas. Então, os conteúdos são os mesmos. Não teve mais dificuldade em termos de contas e em termos de conteúdo. O que eu achei de mais dificuldade foi em termos de interpretação. Eu achei uma prova um pouquinho mais difícil de você interpretar. Foi uma prova que assim a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade para você estar tendo a interpretação. Por exemplo, teve o exercício lá do futebol, que era o exercício 138 da prova amarela. Foi um exercício assim que eu particularmente tive uma certa confusão mental para conseguir resolver. Então assim, foi uma prova que de um modo geral a gente teve um pouco mais de dificuldade para estar fazendo a interpretação, para estar conseguindo entender o que ela queria cobrar, conseguir entender qual que era a jogada do exercício. O conteúdo em si é o mesmo das duas outras aplicações, da aplicação do Enem digital e da aplicação do Enem impresso. Mas na minha visão, na opinião do professor Eduardo, professor de matemática, a prova da reaplicação ela estava um pouco mais difícil nos aspectos de interpretação. Mas assim, de um modo geral, vou estar apontando para vocês agora uns exercícios que foram muito semelhantes aos das outras duas provas, no caso, a prova do Enem impresso que aconteceu no mês de janeiro e a prova do Enem digital que aconteceu no mês de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. No caso, a gente teve aí alguns exercícios de gráficos assim que foram semelhantes nas duas provas, onde você tinha que fazer aí interpretações de acordo com o seu gráfico, como eu vou mostrar para você. Então aqui a gente tem um exemplo de dois exercícios de análise de gráfico que você teve que fazer aí nessas duas aplicações do Enem. No caso, cada um fez a sua aplicação do Enem. No caso, na esquerda, a gente tem o exercício da reaplicação e na direita a gente tem o exercício da aplicação do Enem impresso em janeiro. Então, são dois exercícios que gostam de cair muito, no caso, um tipo de exercício, que é você pegar, ter um contexto e ter que identificar qual gráfico que representa esse contexto. Então, esse exercício, ele comumente cai bastante e caiu também nessa reaplicação. Outros exercícios que caíram muito, além dos exercícios de gráficos, foram os exercícios de porcentagem. Lembrando que porcentagem é um conteúdo assim que o Enem gosta muito. O Enem adora cobrar exercícios de porcentagem. Então nessa reaplicação, obviamente, não faltou porcentagem, como vocês podem ver. Um outro tipo de exercício que sempre cai muito e não seria diferente nessa reaplicação do Enem são os exercícios de porcentagem. Novamente, na esquerda a gente tem um exercício que foi da reaplicação, era o primeiro exercício da prova amarela de matemática, um exercício que envolvia porcentagem, e na direita a gente tem o exercício da aplicação do Enem digital, que também era um exercício de expressão que você precisava utilizar das porcentagens, Então, porcentagem também é um conteúdo que cai bastante e caiu bastante nessa reaplicação aí do Enem, assim como caiu bastante na aplicação do Enem impresso e caiu bastante na aplicação do Enem digital. Além desses dois, também caiu o famoso exercício de vistas.
O Enem também gosta muito de cobrar exercícios de vistas. A gente tinha um exercício de vistas semelhantes a esse que caiu no Enem de reaplicação, a gente tinha no Enem digital. Então também caiu exercícios de vistas, como vocês podem estar vendo a seguir. Aí a gente tem um outro tipo de exercício que o Enem gosta de cobrar bastante, que é um exercício que não envolve contas, mas envolve bastante interpretação, envolve bastante você analisar figuras geométricas. No caso, são os exercícios onde você tem que identificar as vistas. Pode ser das duas formas, eles podem te dar as vistas e pedir para você identificar o objeto, bem como eles podem te dar o objeto e solicitar para que você identifique as vistas. Na esquerda a gente tem um exercício do Enem de reaplicação, onde eles te davam as vistas e pediam para você identificar qualquer objeto, e na direita a gente tem o exercício do Enem digital, onde eles te davam o objeto em posição tridimensional e pediam para você identificar as vistas. Então isso também gosta de cair bastante. E obviamente aquele conteúdo que não podia faltar, isso que eu achei um ponto de discrepância aí do Enem digital para o Enem impresso, foi a questão de exercício de análise combinatória. Nesse Enem também teve exercício de análise combinatória. Na aplicação impressa em janeiro não teve tantos exercícios, teve pouquíssimos, para não dizer um ou dois. Então na reaplicação teve de fato novamente exercícios de análise combinatória. E por fim, os exercícios de análise combinatória aí, que são os exercícios que as pessoas acreditam ter mais dificuldade de modo geral, que são os exercícios assim mais complexos, digamos assim. Na esquerda a gente tem o exercício do Enem de reaplicação, onde tinha que definir qual que era a expressão de acordo com os dados do exercício, e na direita também era o exercício, só que não era de conjunto e nem de arranjo, da esquerda da reaplicação era de conjunto e de arranjo, e no caso da direita era simplesmente princípio fundamental da contagem, onde você também tinha que identificar uma expressão de análise combinatória aí pelas possibilidades de você escolher a senha do seu celular, no caso do celular do exercício. Então, a análise combinatória também gosta de cair bastante e caiu aí nessa reaplicação, que também caiu no Enem digital e caiu no Enem impresso. Então é isso, gente. Basicamente é isso. De um modo geral, a gente teve uma prova que foi um pouquinho mais complexa em termos de interpretação, mas os conteúdos foram todos mesmo nível que as duas outras provas. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa prova. Nos próximos dias eu vou estar postando a resolução completa dessa prova aqui no canal Instituto de Ensino de Potência, então fique atento ao canal. Quanto ao TRI, esse TRI ele só vai influenciar para quem fez essa prova. Aqueles candidatos que fizeram provas diferentes vão ter TRI diferentes. Então o TRI é específico para a prova, então não tem como tu misturar um TRI de uma prova diferente, tá? O TRI é específico para a prova, então você não precisa se preocupar com o TRI da prova do Enem impresso, da reaplicação, se você não fez a reaplicação. Então quanto a isso, fique tranquilo. Eu vou estar colocando aqui em cima um card a respeito aí de um vídeo onde eu fiz essa interpretação mais aprofundada, citando referências a respeito do TRI para você entender isso um pouco melhor. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, uma dica, uma novidade. E é claro, deixe a sua sugestão de conteúdo para que eu traga aqui para o canal o quanto antes para você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.